pegou assim completamente atolado em tarefas, correndo contra o relógio. Ah, quem nunca, né? E se eu te dissesse que tem um método para fazer o dobro do trabalho, mas na metade do tempo? Uau! Isso seria revolucionário. Pois é. E é disso que a gente vai falar no nosso mergulho de hoje aqui no livro do dia. Que legal. A gente vai se aprofundar no livro Scrum, a arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo. E olha só, ele é escrito pelo próprio criador do método, o Jeff Sutherland. Olha só que bacana. Então a gente vai direto na fonte, né, para entender direitinho esse método que, cara, começou lá no desenvolvimento de software. Mas hoje em dia se aplica em tudo quanto é área. É verdade, né? Empresas, governos, até na vida pessoal as pessoas usam. É isso aí. E para começar, que tal a gente ir direto para um exemplo prático, assim, de RAPI? Ih, adoro. O caso do FBI. Ah, sim. Você sabia que o FBI passou anos tentando modernizar o sistema de computação deles? Gastaram milhões e milhões. E o software nunca funcionou. Em um software que nunca ficou pronto. E esse sistema, né, todo defasado, acabou sendo um dos motivos que dificultou, por exemplo, a conexão de informações importantes antes do 11 de setembro. Imagina a pressão, a tragédia que, quem sabe, poderia ter sido evitada. Mas, e aí, o que o Scrum entra nessa história toda? Então, o Jeff Sutherland e a equipe dele foram chamados para, salvar o dia. Eles implementaram o Scrum com tudo. Sprints, equipes auto-organizadas, foco total em entregar valor. E sabe qual foi o resultado? Conseguiram criar, em tempo recorde, um sistema funcional, que é o Sentinel. Caramba! Que mudança, né? Mas o que mudou de verdade com o Scrum? Era só uma questão de acelerar o ritmo? Não. A mudança foi muito mais profunda. Foi uma mudança de mentalidade. Antes, o FBI tentava prever tudo no começo do projeto, sabe? Tipo, um roteiro detalhadíssimo. Só que, na prática, né, as necessidades iam mudando e o projeto virava um labirinto. Com o Scrum, eles começaram a trabalhar em ciclos mais curtos, sabe? Se adaptando às mudanças com muito mais flexibilidade. Faz todo sentido. É como navegar em alto mar, né? Você precisa ajustar as velas o tempo todo para não afundar. Exatamente. Mas e aí, falando em ajustar as velas, quais são os pilares que sustentam esse método? O Sutherland, ele destaca 3 pilares: transparência, inspeção e adaptação. A transparência garante que todo mundo tem acesso às informações do projeto, sabe? O progresso, os desafios, as decisões. É como se tivesse um painel gigante, visível para todo mundo. Entendi. Nada de informação escondida ou decisão tomada em sala escura, né? Isso aí, é a inspeção. Seria tipo uma revisão constante, assim, para ver se está tudo nos trilhos. Exatamente. Inspeção é analisar tudo criticamente em intervalos regulares para identificar o que está funcionando e o que precisa ser ajustado, é tipo um check-up do projeto. E, por fim, a adaptação, que é colocar em prática as descobertas da inspeção, buscando sempre melhorar, né, a performance. Ou seja, o Scrum não é uma receita de bolo. É mais um guia para a gente se adaptar e navegar nesse mundo que está sempre mudando. É isso aí. Mas, e as pessoas? Qual o papel delas no Scrum? As equipes são o coração do Scrum. O Sutherland defende que equipes pequenas, autogerenciáveis e multifuncionais são a chave para o sucesso. E a ênfase aqui é na autonomia, sabe? Elas têm liberdade para se organizar, para decidir como vão realizar o trabalho. Interessante. É como dar a elas as ferramentas e a confiança para construir a própria casa, né? Isso aí. Em vez de simplesmente entregar um projeto pronto. Exato. Mas e aí essa autonomia funciona mesmo? Funciona. O Sutherland, ele cita o exemplo da Borland, uma empresa de software que usou o Scrum. E, cara, bateu recorde de produtividade. Olha só. E por falar em produtividade, o Scrum também nos convida a repensar alguns hábitos, né? Tipo a multitarefa. Multitarefa. Aquele velho hábito de querer abraçar o mundo com as pernas, né? Mas me fala, por que a multitarefa é tão criticada no Scrum? Porque, ao contrário do que muita gente pensa, fazer várias coisas ao mesmo tempo diminui o nosso desempenho. A qualidade do trabalho e até afeta a nossa capacidade de tomar decisões. É verdade. Tem estudos que comprovam isso. É como dirigir, mandar mensagem, falar no telefone e assistir a um vídeo ao mesmo tempo. É uma receita para desastre. Exato. E falando em evitar desastres, outro ponto crucial do Scrum é eliminar os desperdícios, né? Com certeza. O livro fala de 3 tipos de desperdício, né, que foram identificados pelo Taiichi Ohno: Muri, Mura e Muda. Isso. Muri seria sobrecarga, Mura é inconsistência e Muda atividades que não agregam valor. Exatamente.
E o Scrum dá as ferramentas para a gente combater esses desperdícios, né? Isso. Otimizando o nosso tempo e energia. É como organizar aquela gaveta de tralha, né? Livre-se do que não serve, isso vai ter mais espaço para o que realmente importa. Verdade. E por falar em organizar, como é que o Scrum aborda o planejamento? Porque afinal de contas, todo projeto precisa de um plano, né? Sim, mas o Scrum, ele questiona aquele modelo tradicional de planejamento, sabe? Sei. Aquele que tenta prever tudo no comecinho como se fosse um roteiro engessado. Entendi. No Scrum, a gente trabalha com um planejamento iterativo e incremental. Com sprints curtos que permitem ajustes constantes ao longo do caminho. Ou seja, em vez de um roteiro detalhado, a gente tem um mapa que guia, mas que permite explorar novos caminhos e descobrir paisagens inesperadas ao longo da jornada. É uma ótima analogia. Que legal. E para garantir que a equipe esteja sempre focada em entregar valor, o Scrum usa as histórias de usuário. Isso. Mas o que são exatamente essas histórias? Essas histórias de usuário, elas descrevem as funcionalidades do produto do ponto de vista do usuário. Como se ele estivesse contando o que ele quer e por quê. Por exemplo, imagina que a gente está desenvolvendo um app de livros. Uma história de usuário seria: como um leitor ávido, eu quero buscar livros por autor para encontrar mais facilmente os livros do meu escritor favorito. É legal, é como dar voz ao cliente, né? Colocando ele no centro do processo de desenvolvimento. Exatamente. Mas quem garante que essas histórias estejam alinhadas com a visão do produto? Essa é a missão do dono do produto. Ele define as prioridades, garante que as histórias de usuário sejam claras e acompanha de perto o progresso da equipe. É como um maestro que rege a orquestra, garantindo a harmonia entre a visão do produto, as necessidades do cliente e o trabalho da equipe. E aí, pessoal? Deu pra ter um gostinho do poder do Scrum. No próximo bloco, a gente vai explorar o Sprint, a reunião diária e a retrospectiva. Não perca. E para mais dicas e insights sobre o mundo dos livros e métodos como o Scrum, se inscreve no nosso canal do YouTube. Até já! E aí, pessoal, de volta para o nosso mergulho no Scrum aqui no Livro do Dia. Já vimos os pilares, a importância das equipes, até desmistificamos a multitarefa. E agora vamos botar a mão na massa, entender como o trabalho flui de verdade no Scrum. A peça-chave aqui é o Sprint. Sprint. Essa palavra me lembra, tipo, velocidade, adrenalina. Mas como funciona na prática? Pensa no Sprint como um ciclo de trabalho, sabe? Curto, intenso, com uma duração definida geralmente de 1 a 4 semanas. A equipe foca em desenvolver e entregar as funcionalidades que foram definidas lá no comecinho do Sprint. Tipo uma mini maratona de desenvolvimento com metas claras, prazos, muita energia. Entendi. Mas e se a equipe se perder no meio do caminho? Como garantir que todo mundo está remando junto, na mesma direção? Aí entra a reunião diária. Um momentinho curto, objetivo, para a equipe sincronizar as atividades, compartilhar o progresso e identificar os obstáculos. Imagina, a equipe reunida em círculo, no máximo 15 minutos, respondendo a 3 perguntinhas simples. O que eu fiz ontem? O que eu vou fazer hoje? E o que está me impedindo de avançar? Tipo um pit stop rápido, né? Para recarregar as energias, ajustar os equipamentos e garantir que todo mundo está no mesmo ritmo. E quando o sprint termina, o que acontece? Chegou a hora da retrospectiva do sprint. É o momento da equipe olhar para trás, avaliar o que deu certo, o que deu errado e identificar as oportunidades de melhoria. Imagina a equipe reunida num ambiente mais descontraído, refletindo sobre o sprint que passou e buscando formas de melhorar o processo de trabalho. É tipo aquele bate-papo depois de uma aventura, né? Quando a gente relembra as histórias, as risadas, os perrengues e aprende com cada passo dado. Mas o Scrum não se limita a um único sprint, né? Não. No final de cada sprint, a equipe já começa um novo, incorporando os aprendizados da retrospectiva, buscando sempre melhorar a performance. É um ciclo de aprimoramento contínuo que impulsiona a equipe para a excelência. Interessante essa ideia de aprendizado constante, né? E para ilustrar como o Scrum funciona na prática, o Sutherland conta a história da reforma da casa do amigo dele, o Erelko Rustenburg. Essa história é ótima. Ele decidiu reformar a casa inteira em 6 semanas, usando o Scrum para gerenciar o projeto e adivinha. Conseguiu? Conseguiu. Que legal. Ele dividiu a reforma em sprints de uma semana, definiu as tarefas como histórias de usuário e usou as reuniões diárias e as retrospectivas para manter a equipe sincronizada e focada. Essa história é ótima porque mostra que o Scrum não se limita ao desenvolvimento de software. Exato. Ele pode ser aplicado em qualquer projeto, desde que os princípios sejam respeitados. Mas qual foi a grande diferença entre a reforma do Elko e uma reforma tradicional? Olha, para a gente ter um ponto de comparação, o vizinho do Elko decidiu fazer a mesma reforma, com os mesmos trabalhadores, só que sem o Scrum. E aí? O resultado?
O dobro do tempo e o dobro do custo. Nossa, isso mostra que o Scrum não é mágica, né? Mas é um método que, quando aplicado direitinho, traz resultados incríveis. Mas como ele nos ajuda a alcançar esses resultados? O Scrum nos convida a repensar a forma como a gente lida com o tempo, com a energia, com os recursos. Lembra dos 3 tipos de desperdício: mure, mura e muda. O Scrum nos incentiva a adotar práticas como a reunião diária, o sprint, para combatê-los, otimizando o nosso fluxo de trabalho. Faz sentido. Eliminar os desperdícios é como liberar espaço para o que realmente importa. E por falar em foco, o Scrum também fala da importância de se concentrar em uma tarefa de cada vez, né? Evitando a armadilha da multitarefa. Sim, sim. O livro traz estudos que comprovam que a multitarefa não só é ineficiente, como pode até nos tornar menos inteligentes. É como tentar encher vários copos de água ao mesmo tempo usando uma mangueira só. É no final, um monte de copo meio cheio e uma baita bagunça. Exato. E para evitar essa bagunça, o Scrum apresenta o conceito de trabalho em processo, ou IP, que se refere à quantidade de trabalho que a gente tem em andamento. Isso. O Scrum incentiva a gente a limitar o IP, focando em concluir uma tarefa de cada vez antes de começar outra. É como construir uma casa tijolo por tijolo, garantindo que cada etapa está sólida antes de avançar para a próxima. Essa analogia da casa é perfeita. E além de aumentar a eficiência, essa abordagem também reduz o estresse, aquela sensação de estar sobrecarregado. Mas como a gente garante que está construindo a casa certa? Ou seja, o produto que o cliente realmente quer. Aí entram as histórias de usuário, que a gente já falou, né? Elas descrevem as funcionalidades do produto do ponto de vista de quem vai usar. É como dar voz ao cliente, colocando ele no centro do processo. E para transformar essas histórias em realidade, o Scrum aposta num planejamento iterativo e incremental, com sprints curtos que permitem ajustes constantes, né, de acordo com as necessidades do projeto e o feedback do cliente. Exatamente. Em vez de tentar prever tudo no início, como um roteiro detalhado, o Scrum se baseia num planejamento mais adaptativo, que abraça as mudanças como oportunidades de aprendizado. É como navegar num veleiro, né? Ajustando as velas ao vento, aproveitando a força dele para navegar com mais velocidade e eficiência. Mas e como lidar com as mudanças que aparecem ao longo do projeto? Afinal, elas são inevitáveis, né? O Scrum, ao contrário do modelo tradicional de desenvolvimento, abraça as mudanças. Ele entende que as mudanças são inevitáveis e, em vez de lutar contra elas, as incorpora no processo. E para ilustrar essa flexibilidade na prática, o Sutherland conta a história do desenvolvimento do jogo Half-Life 2, pela Valve. A equipe usou o Scrum para gerenciar o projeto, que passou por várias mudanças ao longo do desenvolvimento. E o mais legal é que a equipe da Valve abraçou essas mudanças, adaptou o processo de trabalho e entregou um jogo super inovador e aclamado pela crítica. Ou seja, essa capacidade de adaptação, junto com a transparência, a colaboração e o foco na entrega de valor, é o que faz o Scrum tão poderoso. E no próximo bloco, a gente vai se aprofundar na arte de definir prioridades, na importância do dono do produto e na busca pela felicidade no trabalho. Não perca! E para mais dicas e insights sobre como turbinar sua vida com o Scrum, se inscreve no nosso canal do YouTube. Até já! E cá estamos nós de volta para o nosso mergulho no do Scrum aqui no Livro do Dia. É isso aí. Já exploramos bastante coisa, né? Bastante. Os pilares, a força das equipes, a ineficiência da multitarefa, a importância de eliminar desperdícios. Vimos também como planejar com flexibilidade. Até aprendemos a planejar com flexibilidade. Mas agora a gente chega num ponto crucial, que é definir prioridades. Como escolher o que realmente importa no mundo com tantas possibilidades? É como garantir que a gente está investindo tempo e energia nas tarefas certas. Essa é uma pergunta que, cara, acho que todo mundo se faz, né? Com certeza. Tanto na vida profissional quanto na pessoal. É. E o Scrum, ele oferece ferramentas para a gente navegar nesse mar de escolhas, né? Uma delas é a lista de pendências, ou Product Backlog, em inglês. A lista de pendências. É tipo aquela lista interminável de desejos, ideias, funcionalidades, melhorias. Se a gente fosse implementar tudo, ia ter um produto épico, mas provavelmente ia levar uma eternidade, né? A lista de pendências é um documento vivo que evolui junto com o projeto. E a arte está em saber priorizar os itens dessa lista, garantindo que a gente está focando no que realmente agrega valor ao produto e ao cliente. E quem que guia a gente nessa jornada de priorização? Quem decide o que é mais importante? O dono do produto. Ele é o maestro da orquestra, o guardião da visão do produto. É ele que define o que entra na lista de pendências, prioriza os itens, garante que a equipe está sempre trabalhando nas tarefas mais importantes. Ele é o elo entre a visão do produto, as necessidades do cliente e o trabalho da equipe.
Entendi. É como um guia turístico, né? Que conhece o caminho, sabe quais pontos turísticos valem a pena visitar Isso e garante que o grupo aproveite ao máximo a viagem. Perfeito. E para ilustrar a importância do dono do produto, o Sutherland, ele leva a gente para dentro da cabine de um caça F-86 Sabre, ao lado do lendário piloto John Boyd durante a Guerra da Coreia. Nossa. Imagina a adrenalina, a tensão, a necessidade de tomar decisões rápidas e precisas num cenário de vida ou morte. O Boyd, ele desenvolveu um ciclo de tomada de decisão que ficou conhecido como OODA Loop, que é observar, orientar, decidir e agir. E esse ciclo, ele se tornou uma inspiração para o papel do dono do produto no Scrum. Ou seja, o dono do produto, assim como um piloto de caça, precisa estar atento ao ambiente, analisar as informações, tomar decisões estratégicas, agir rapidamente. Ele precisa ser ágil, adaptável e ter uma visão clara dos objetivos. Exatamente. E para garantir que o produto seja sempre evoluindo, sempre atendendo às necessidades do cliente, o Scrum incentiva a entrega de valor em incrementos, né? Em ciclos curtos e constantes. Em vez de esperar meses ou anos para entregar um produto completo, a ideia é entregar funcionalidades em sprints, né? Permitindo que o cliente experimente o produto, dê feedback e influencie no desenvolvimento. Como construir uma casa em etapas, né? Isso. Entregando um cômodo por vez, permitindo que o cliente já vá se mudando aos poucos e fazendo ajustes no projeto ao longo do caminho. Ótima analogia. Faz todo sentido. Essa entrega incremental, junto com a flexibilidade do Scrum, permite que a equipe se adapte às mudanças do mercado, às novas tecnologias, às necessidades do cliente, garantindo que o produto final seja realmente inovador e relevante. E se, no meio do projeto, o cliente pede para mudar alguma coisa, se surge uma nova oportunidade, o Scrum, ao contrário do modelo tradicional de desenvolvimento, ele abraça as mudanças. Ele entende que as mudanças são inevitáveis e, em vez de tentar lutar contra elas, incorpora elas no processo de desenvolvimento. É como um veleiro que ajusta as velas ao vento, aproveitando a força dele para navegar com mais velocidade e eficiência. É verdade. Mas e a felicidade no trabalho? Como é que o Scrum contribui para um ambiente de trabalho mais positivo, mais engajador? O Scrum reconhece a importância do bem-estar da equipe para o sucesso do projeto. O Sutherland, ele argumenta que equipes felizes são equipes mais produtivas, criativas e engajadas. É como aquela sensação de estar no lugar certo, fazendo o que ama, com pessoas que você admira e respeita. Quando a gente está feliz no trabalho, a gente dá o nosso melhor, né? Contribui para o sucesso do time. Com certeza. E como é que o Scrum promove essa felicidade na prática? Ele incentiva a autonomia das equipes, a comunicação transparente, o feedback constante e a busca por um propósito maior do que simplesmente cumprir tarefas. Tem um propósito, né? Faz toda a diferença. E o livro cita algum exemplo de empresa que coloca a felicidade no centro da cultura. Sim, ele menciona a Zappos, uma empresa que prioriza a felicidade dos funcionários. E o resultado? Uma equipe engajada, clientes satisfeitos, um negócio próspero. Muito legal. Mas o Scrum, ele se limita ao mundo dos negócios ou ele pode ser aplicado em outras áreas? Scrum tem um potencial enorme para transformar diversas áreas, como educação, combate à pobreza, até a gestão de governos. Nossa. O Sutherland, ele traz exemplos de como o Scrum está sendo aplicado em escolas na Holanda, em projetos de combate à pobreza em Uganda e em iniciativas de modernização de governos nos Estados Unidos. Olha só, que bacana. É a prova de que o Scrum, com a simplicidade, com a flexibilidade, pode ser adaptado a diferentes contextos, né? É isso aí. Culturas, objetivos. O Scrum, ele convida a gente a questionar os modelos tradicionais, a buscar a felicidade no trabalho e a ter coragem de perseguir nossos sonhos. Ele lembra a gente que o mundo está em constante transformação, né? Quem se adapta, quem aprende, quem evolui e prospera. E aí, pra gente finalizar nosso mergulho no Scrum, o que o Sutherland deixa pra gente como mensagem final? Ele incentiva a gente a abraçar a mudança, a experimentar o Scrum, a descobrir como esse método pode nos ajudar a otimizar o nosso tempo, aumentar a nossa produtividade, encontrar felicidade no trabalho. E aí, pessoal, prontos para experimentar o Scrum? O livro Scrum, A Arte de Fazer o Dobro do Trabalho na Metade do Tempo, é um guia completo, inspirador para quem busca transformar sua forma de trabalhar e de viver. E para continuar aprendendo sobre o Scrum, sobre outros métodos incríveis, não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube. Lá você encontra vídeos, dicas e muito mais conteúdo para turbinar a sua vida. Até a próxima. Até a próxima. E lembre-se, cara, com o Scrum ou Scrum, você pode fazer muito mais em menos tempo.